Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vão? Aí, numa tarde de terça-feira, véspera de feriado, 5 horas da tarde, né? Hoje, essa live, eu vou falar com a terapeuta, Érica Pedreira, amiga aí de infância, tá? E a gente vai falar sobre a importância da mulher no direito. Aí, às vésperas da eleição, aí da escolha para o quinto constitucional, às vésperas aí da escolha pela classe, né, da lista sexta, para dos 6 advogados que vão integrar a lista sexta para que vai para o tribunal então fazer a lista tríplice e então vai para o governador, para que o governador então escolha o novo desembargador aí pelo quinto da advocacia. Obrigada a todos que estão aqui. E esse ano, essa lista sexto pro, tá? Tem uma inovação, que é a paridade de gênero e a paridade de raça. Então, da lista sexto pro, obrigatoriamente, metade tem que ser mulher. Dos 6 advogados escolhidos, 3 vão ser homens e 3 vão ser mulher. E desses 6, um terço, ou seja, 2, tem que ser autodeclarado pardo ou negro, né? Então, nós temos aí pela primeira vez tanto a paridade de gênero quanto a paridade de raça para a formação da lista sexto dos advogados que que concorrem à vaga de desembargador pelo quinto constitucional, né? E aí, Érica me convidou para essa live, tá? Falou, bora fazer uma live. E eu falei para ela, vamos fazer uma live que inspire outras pessoas, que inspire outras mulheres a também buscarem o seu espaço. E já que a Érica vai entrar aí, ela vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Mas deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela fez direito. A gente já se conhece há muitos anos. A gente chega uma hora que não começa mais a dizer há quantos anos a gente conhece as pessoas, né? Mas ela fez direito, ela teve dentro da faculdade, ela tem muitos amigos, advogados, e como terapeuta, obviamente ela trabalha aí com a questão do posicionamento pessoal, ela trabalha com essa questão da autoestima, da autoafirmação. E é importante para as mulheres elas saírem um pouco das sombras e assumirem seu papel de protagonista, assumirem o seu papel de eu posso, de eu tenho que fazer, eu posso fazer o que eu quiser. Afinal de contas, tem aquela frase, mulher dá lugar de mulher onde ela quiser estar. E isso é muito importante. Ela disse, está aqui, cadê? Ela disse, estou aqui. E falar sobre a mulher no direito, o direito ainda é uma área muito machista, né? O direito ainda é... Obrigada a todos que estão entrando. Adriele, Fábio, saudade de Fábio, Edgleison, Severina, tá? Luana teve aqui, Thaís, Agenor, tá? Aí, aqui ela. Aqui tá a Érica. Pede para entrar aí, Érica. Não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. A Rosângela. Não tô conseguindo. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Convidar. Agora foi. Tem um WhatsApp também, Severino. Me mande no privado, que aí a gente se fala, tá, Severiana? Mande uma mensagem no privado. Marcila, quanto tempo eu não falei Marcila, a gente só veio pelo WhatsApp. E aí, Érica? Olá, Tudo tá bem? dando pra ver aí? Tá bem perto da câmera. Aí se chegar um pouquinho mais para trás, Pronto, fica melhor. lindo. Tá linda. Ficou E mais aí, como vai? cortando, né? Hã? Ah, tá Vai cortando a cortando os testa. pedaços aí. Grande Ai, Marcila, aí, saudade. bem-vinda, né? Mas tem uma vida que eu não vejo Marcila.
Já temos 20 anos já. Marcila se esconde quando vem aqui. Quem? Eu ou Marcila? Ou as Marcila, duas? você também, né? É que as obrigações são muitas. Imagino. É O que, tempo curto, é né? que... Hã? Tempo curto, obrigações muitas. Isso, se você sair e não cumprir as obrigações com a família te deserda, né? Faz Exatamente, é igual a parte. Marcila, visita rápida de médico e com muitas obrigações, muito parente para visitar, muito mãe e São pai as obrigações para familiares. vamos marcar, mudar assim. Eu estava falando aqui com o pessoal, bem-vinda a todos, bem-vinda, Érica, sobre a proposta da live, de você a gente falar sobre a importância da mulher, que a mulher tem ganhado muito espaço no mercado, né? Não Ela tem só no ganhado muito direito, mas no mercado. espaço. Exatamente, ela tem ganhado Hum? muito espaço em todos os locais, né? Inclusive a política, a gente está vendo também um aumento feminino, um pouco pela obrigatoriedade, né, partidária, mas a gente está vendo que elas estão se engajando mais, né? A gente está chegando mais junto nas coisas. E no direito, né, a gente, não sei quando você fez faculdade aí, como era a sua sala? Era mais feminina ou mais masculina? Na minha sorte é mais mulher do que homem. Mas quando a gente olha os A minha cargos de também. liderança, você vê Uhum. mais homem do que mulher. E isso eu estava falando com o pessoal, deixa eu ver, que agora tem a questão da paridade de gênero, a obrigatoriedade, mas apesar de nós mulheres sermos a maioria na sociedade, sermos a maioria das advogadas, a gente ainda tem poucas mulheres ocupando cargos de chefia, cargo de Sim. poder, entendeu? Você tem poucas mulheres ocupando um espaço que não mas de mais competitividade. Aí eu vou falar, mas porque mulher não é competitiva. E aí é a ideia de conversar com você, né? Porque a gente precisa romper essas crenças limitantes. A gente já fez uma outra no canal financeiro que eu tenho, justamente sobre crenças limitantes. Tá meio desativado por causa do quinto, né? Não dá para fazer tudo, né? A pessoa não consegue Ainda ser mãe alguma em coisa, meio a tudo isso, né? Eu acredito uma muito, coisa meio Nádia. abandonada, né? Então, eu acredito muito que isso tem a ver com o local que a mulher ela foi sendo colocada na sociedade no decorrer do tempo. Então, a mulher ela sempre foi colocada mais para tomar conta do lar, para ter os filhos, e aquilo foi ficando na mente dela, que o homem era quem ia para a guerra, era o homem que ia para o trabalho, era ele que enfrentava realmente as coisas. E a gente vê muitas mulheres que, quando começam a enfrentar o mercado, porque o mercado é competitivo, né? Então, Sim. algumas ou vão recuando, ou elas vão se masculinizando. Então, elas vão tendo aquela questão mais masculina, como se necessitasse realmente disso para enfrentar a sociedade. E, na verdade, hoje a gente percebe que dá para ter o equilíbrio. Então, a gente consegue competir, a gente consegue se manter como mulher, e as pessoas estão olhando com outros olhos justamente porque mulheres estão conquistando os espaços. Você é um grande exemplo disso, né? Você vai, enfrenta, não estou com vontade de fazer isso, eu vou lá e faço mesmo, dá a cara a bater e vai, sem medo. E a gente tem visto muitas mulheres fazendo isso, e é admirável, né? Sim. Fábio até colocou aqui, Fábio, que é de Dias Dávila, foi meu aluno, ele é político, na política tem poucas mulheres. A Sim, questão da cota, ela ajuda um pouco a, não digo a reposicionar, mas a animar as mulheres. Nessa questão do quinto constitucional mesmo, nunca teve, foi a primeira vez que tem a questão da paridade de gênero, né? Que vai ter, na lista sexta, vai ter dos 6 advogados, 3 homens e 3 mulheres, né? Escolhidos aí. E pela primeira vez a gente viu uma inscrição recorde de mulheres. Tudo bem, teve uma inscrição recorde de inscritos de uma maravilha. certa forma, mas foram 10 mulheres. Normalmente você tinha uma mulher representando a classe na lista, nos candidatos ao quinto. Às vezes não chegava nem a entrar na lista sexta.
Uma vez uma mulher entrou na lista tríplice, ou seja, uma vez, desde que Aham. existe a Constituição de 88, desde que você tem o quinto Apenas constitucional, uma? uma vez no TJBA, uma mulher entrou na lista tríplice. E não vai dizer que é por falta da capacidade das mulheres. Mas talvez aí, mas é porque elas não se interessavam. Não sei, tal, com certeza, eu não sei se é porque elas não se interessavam sim ou não, mas digo que a questão da paridade ela gerou um incentivo a mais. E Com na toda política. certeza. Hã? Diga. Com toda certeza. Isso. E na política, a questão da obrigatoriedade de também ter, ela gera um incentivo a mais às mulheres. Você acaba dando oportunidade que os homens às vezes se fecham e não dariam essa oportunidade de ingresso da mulher naquele espaço. É porque o próprio network que vai se fazendo, Nádia, eu acho que vai se juntando os homens e vai formando meio que uma cúpula ali, né? Para Sim. fazer os acordos políticos, para saber quem vai entrar, quem vai participar. E as mulheres agora entrando, eu acho que elas estão mostrando que elas são capazes tanto quanto os homens. São capazes, são competentes, têm condição. Né? Exato, exatamente. Hoje a gente vê, né? A OAB Bahia, hoje a presidente é uma mulher, né? Sim, a presidente e a vice. A vice também aí, ó. A vice também. E a gente tem a aba Bahia também, que é a diretora é Mariana Brito, né? Uma colega minha, que é Então, cada maravilhosa. vez mais você tem as mulheres ocupando esse espaço mesmo, falando, eu quero, mais do que eu posso, eu quero estar nesse espaço. Eu quero sair desse mundo que a qual desses que me subjugaram a casa, a criar filho. E aí uma coisa que eu queria conversar com você, que também não precisa abandonar tudo, não precisa se masculinizar para se impor Isso, como mulher. exatamente, exatamente. Não precisa, não há essa necessidade, até porque o feminino, ele trabalha muito para essa coisa da proteção, essa coisa de se manter focada no trabalho. A mulher, eu acho a mulher mais organizada, ela consegue organizar, porque ela consegue organizar muitas coisas ao mesmo tempo. Ela é multidisciplinar, né? E um pouco multitarefas também. O homem ele não consegue, né? O homem ele precisa de alguém realmente cuidando de determinadas coisas para que ele mantenha o foco no trabalho. Quando vem muita coisa de vez, ele também não acaba não equilibrando tanto. Nesse sentido, eu acho a mulher ela mais focada. É. Você percebe isso ou não? Hã? Você tem um Não, porque marido que você trabalha, né? consegue fazer Trabalha muito fora mais. também. Você percebe esse equilíbrio maior em casa ou não? Não sei, porque eu acho que o homem, quando ele sente a necessidade, ele acaba fazendo. Ele também sente um pouco a acomodação da sociedade, no esperar que alguém sempre faça, em ter sempre uma secretária. A mulher não, ela não tem, porque ela não espera. Ah, vamos falar um pouco. As mulheres e os homens são criados diferentes. Isso é uma realidade, né? Na nossa Aham. sociedade, você tem a criação, ela é diferente A desde mulher é um pequeno. pouco mais protegida, né? O homem ele é criado mais para o mundo. Isso, mas a mulher ela é criada para ajudar, enquanto que o homem ele é criado para ser ajudado. Né? Sim, Você coloca uma filha desde pequena em casa para arrumar cama, para ajudar nas tarefas, o homem já não é exigido tanto disso. Então, digamos assim, quando ele vê a necessidade, ele acaba sendo saindo um pouco dessa bolha a qual ele estava e indo que eu acho que não tem tanta essa questão, a mulher é mais isso, o homem é mais eu aquilo. acho Eu acho que que. meio que eles E se assim, nossa, igualam. nossa geração, acho que mais ou menos a partir da nossa geração, foi Sim, se quebrando muito isso, né? E os homens têm ajudado em casa, as mulheres têm sim. trabalhado fora. Eu tenho casos, assim, que eu conheço, que o pai ficou em casa, trabalhando no home office, cuidando dos filhos, e a mulher trabalhando fora. Então a gente começou a ver um pouco de cada, porque dá para fazer tudo. Todo mundo consegue administrar suas competências, sem ficar apontando, porque a mulher tem que fazer isso.
Ah, homem só faz se for assim. E o mercado está aí para todo mundo. É tanto que você vê mulheres em áreas que antes eram praticamente masculinas. E homens em áreas que eram extremamente femininas. Sim, rompendo um pouco os preconceitos, as preconcepções. Que tem, tá cheio de A gente vê pernilongo. o exemplo aí, né, da engenharia, que era uma área aqui Sim, da masculina. Então a gente vê muitas engenheiras. A mulher tem que fazer arquitetura, engenharia não. não, é. É isso? E a A gente obra tem é muito. área de homem, né? Chão Exatamente, de a gente fábrica, quebrou. obra, peão é coisa para homem. A mesma coisa a enfermagem. Não, enfermeira só mulher. O homem é o médico. Não era assim? É, Isso também se quebrou. E graças a Deus, né, a gente vai tendo por afinidade a profissão e não porque aquela profissão é masculina ou feminina. sim. E a mulher, e eu acho que ambos vão ocupando mais espaço na sociedade, porque você começa a ter uma sociedade menos preconceituosa, assim, na ideia de preconcepção, de imaginar, de olhar aquela pessoa e falar, não, isso não pode fazer isso porque isso não é para homem, ou ele não pode fazer isso porque isso não é para mulher. E você vai tendo uma sociedade mais igualitária, à medida que você pode ser o que você realmente quer ser. Não o que os outros te impõem com base em uma cultura, em um passado. Exatamente. E é exatamente isso. E o que eu admiro muito em você, eu já te digo várias vezes, né? É que você é aquela pessoa que desde sempre, você disse, não, eu vou fazer isso, eu vou quebrar essa barreira, vou fazer e vou, e você vai. Independente de ganhar ou perder, você tá lá, tentando até conseguir. Porque muitas vezes as pessoas, no primeiro obstáculo, elas já desistem ali. Eu tenho uma convicção de que muitas mulheres, Nádia, já vão ter você como exemplo, como tiveram outras, como você teve outras como exemplo, para conquistar e para continuar isso, para que as barreiras elas não impeçam de seguir em frente. Sim, obrigada aí, mas é porque eu me coloco um pouco na posição de muitas, né? Na posição de que eu tenho oportunidade. E se alguém, se eu que tenho oportunidade não for fazer, vai acabar que quem não tem oportunidade nunca vai sair do lugar. Então a oportunidade tem que ser aproveitada e tem que ser criada. E alguém tem que ir na frente para que outras venham atrás. Rosângela fala aqui, ó, que o acesso tem que ser ampliado. Sim, ainda você tem muita diferença, diferença salarial, Sim, injustiças. Você tem a questão da pessoas que não acreditam que a mulher é capaz. Eu já ouvi várias vezes, infelizmente. você é competente, apesar de ser mulher, entendeu? Essa palavra, e pior que não é isso, o pior é que achar que isso é um elogio. Tem muita gente que fala isso, doutora, você é bastante inteligente. Então, eu não esperava isso de uma mulher, às vezes, vem com esse comentário assim, né? Até alunos em sala de aula, professor, você parece com fulano, professor, você faz a comparação com outro. Homens. E você tem a questão de achar que a mulher tem que ganhar menos mesmo, que a mulher. Obviamente tem uma parte que é uma incapacidade física, né? A questão da mulher a única que pode gerar uma criança, Sim. ainda os homens não conseguem, quem sabe um dia no futuro, que eu acho que seria muito Eles bom vão para a gente querer saber, não, viu, Nádia? saber o que é gerar um filho, né? Mas você tem algumas limitações físicas e isso, obviamente, tem que ser levado em Consideração. consideração. Mas não para depreciar a mulher, mas sim para enaltecer. Eu digo, depois que eu fui mãe, a minha capacidade de organização, até pela disponibilidade de tempo que eu tenho, porque também o tempo acabou reduzindo, eu descobri que a gente é tanto mais organizada quanto menos tempo a gente tem. É uma ordem inversa. Então, quanto Aham, menos tempo a gente tem, mais a gente se organiza, né? sempre. E sempre. E quando você começa a
a ser outra pessoa, a olhar o mundo de outra forma, a ter mais empatia com as pessoas, a, além de ser mais organizada, a buscar outros projetos, projetos que façam mais sentido na vida, que às vezes quando a gente é jovem, tá bem um pouco a idade, não faz tão soltos ali no teu pensar. Não tem um plano para o futuro, não tem um planejar, Você não tem tem uma tempo, linha de vida. Hum? porque naquele momento você tem muito tempo ao seu favor. E é o que você Sim, falou, quando o seu tempo diminui, né, aí você já começa a pensar de uma outra maneira, você começa a estabelecer as metas de uma forma mais organizada e também de uma forma mais mensurável, né? Porque antes você imagina, eu vou fazer isso, vou fazer, vou acontecer, quero isso, quero aquilo, mas você não determina prazos, você não determina datas, e aí vai se perdendo. E quando você tem um tempo um pouco mais curto, você já começa a olhar de uma forma diferente. E quando você tem filho, como é seu caso, você já começa a pensar por ele também. sim. Começa a pensar no futuro de uma forma diferente. E Aham, isso faz, eu acho que isso faz com que a mulher se diferencie um pouco dos homens nesse ponto, né? É porque eu até estava lendo uma. Você falou da questão da organização tal. Eu estava lendo um. Não foi um boletim, não, foi um relatório. Um relatório sobre corrupção tal. Oba, André, lá, aí ela estava falando que as empresas que têm mais mulheres em cargo de chefia, elas tendem a ser menos corruptas. Né? sim, sim. Isso E aí, acontece na política também, Nádia. sim, É na política provado que mulheres que têm cargos políticos, elas têm uma tendência muito menor à corrupção que os homens. sim, isso não quer dizer. Talvez uma qualidade, né? Mais uma É, qualidade. talvez eu fiquei pensando nisso. Não que não existam mulheres corruptas, assim como não existe, como Não, existe não toda é mulher é não. honesta, nem Aham, todo homem é desonesto, né? exatamente, exatamente. Mas A gente está falando em proporções, né? em proporções. Isso, Mas acho que a mulher ela é mais consciente do seu papel. Ela acaba olhando para a sociedade de uma outra forma, enquanto um coletivo mesmo. E aí exato. ela não é um medo da punição, porque medo todo mundo tem. Mas eu acho que é a consciência mesmo do seu lugar, do coletivo, de sociedade, que é diferente. A mulher ela tem aquele olhar mais maternal para as coisas, né? Não todas, como você disse, mas uma grande maioria. Então ela tem essa coisa do olhar, por exemplo, falando de corrupção e de drenos, né? Que algumas empresas acabam tendo, porque vai escorrendo dinheiro pelo ralo ali e sem Uhum. alguém estar realmente observando, ou por causa de corrupção mesmo dentro da empresa. Então a mulher ela pensa em quantas famílias vão deixar de ter aquilo ali, caso haja a corrupção ali dentro, caso haja vazamento de dinheiro dentro da empresa. Então a mulher tem esse olhar. O homem, ele acaba tendo o olhar mais do eu, né? Do eu, do eu, do eu. E isso acho que acaba mexendo um pouco mais nesse sentido. Talvez por isso que os números, né, as estatísticas acabem mostrando isso. Sim. O que leva que quanto mais mulheres a gente tiver em cargos de poder, em cargos de direção, tende a ser mais benéfico para a sociedade como um todo, né? Sim, Porque você tende a equilibrar a competitividade, talvez que o homem tenha mais que a mulher, mas a organização, ou a questão do alinhar com a não corrupção, e aí você tem temas importantes como compliance, como os programas de prevenção de risco, e você consegue ter uma sociedade mais harmônica por todo. hoje você, que é uma advogada que atua, né, nessa parte empresarial fortemente, você percebe mais mulheres em cargos de chefia ou mais homens ainda? Ainda mais homens. Mais Nos homens. cargos, nos cargos de direção, ainda você tem muito mais homens. Como assim,
das grandes empresas, das médias e grandes, você tem muito mais homem. Das pequenas e médias, você acaba já tendo um equilíbrio aí, você já tem muita mulher. Mas isso hoje, muito por conta da questão do desemprego, muito por conta da pandemia, muito por conta do autossustento, e você tem muita MEI, que é o microempreendedor individual, que Uhum. atua ali sozinho para a subsistência própria e da própria família. Aí você já tem maior quantidade de Mulher. mulheres como empresárias. Então, tem uma pesquisa do Sebrae que eu vi falar, hoje a gente já tem muito mais mulheres como empresárias. Realmente, a gente tem muito mais mulheres, mas são em micro e pequeno empreendedor, os MEIs, e nas empresas de pequeno porte, como dona de uma empresa de pequeno porte, uma ME. Quando até quando uma ME não, uma ME, uma EPP. Quando a gente parte para as empresas de médio e grande porte, onde você já começa a ter uma estrutura estratificada, onde não é mais o sócio que está ali na frente, quando já começa a colocar gerentes, administradores, você já tem uma busca mais masculina, uma busca de homens para assumir os cargos de gestão, justamente nesta visão. E uma vez eu perguntei para um cliente meu, eu perguntei, por que os seus diretores são homens? Ele falou, porque os homens são mais competitivos. Eu perguntei, você já deu oportunidade a alguma mulher? Ele falou, não. Aí, Ele não tem como provar, né? exato, e não tem uma comparação. É Você só a vem estatística mesmo. isso, aí vem daquela ideia do preconceito, de que os homens, eles vão mais para a luta, de que os homens, dessa ideia histórica, de que o homem, ele é feito para, digamos assim, para a guerra, para o trabalho Uhum. braçal, para pensar a mulher ficar mais em casa, mais na retaguarda. Acho que é um pouco aquela ideia de que é uma frase antiga que o povo às vezes ainda repete, de que atrás de todo homem, grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Ou seja, a mulher sempre está Para subjugada no trás, segundo né? plano, sempre está atrás, sempre está em casa, cuidando da família, cuidando que E aquele homem, quando chega cansado, ele vai ter ele vai ter o suporte, né? O suporte da isso, casa. suporte Eu acho que, emocional, eu acho que acaba sendo um cultural. preconceito para os dois lados, porque é como se o homem não tivesse competência de se virar sozinho, ou Sim, seja, um homem solteiro, digamos. Um homem solteiro, ele não teria condições de ir para a luta, né? Que não tem uma estrutura em casa que comporte aquilo dele. E a mulher não pode estar à frente dos cargos, porque o homem é que sempre vai estar sempre à frente. Então, acho que é preconceito dos dois lados. E essa mudança, talvez a globalização, ela também tenha gerado isso, né? As pessoas estão vendo muitas mulheres em cargos importantes. A sim. gente vê palestras, né? Palestrantes que, que vêm de empresas internacionais para o Brasil e falam o que acontece dentro das empresas. Agora, alguns países eu ainda percebo o preconceito. Eu não lembro com quem eu estava falando, acho que foi com você mesmo, eu não lembro, que estava falando sobre empresas chinesas, que Não, eles malmente falam com as mulheres, eles não direcionam a fala para a mulher, mesmo que ela seja a presidente da empresa. sério? Sabia não. É. É uma Aí você já questão vê cultural. cultural. Nos países árabes também você tem a questão cultural forte também da mulher, principalmente os muçulmanos, a burca, a mulher não pode assumir determinados cargos de chefia, Aham. que são questões culturais, né? Mas aqui a gente não tem, e a gente ainda assim tem, que é bom, a gente está rompendo algumas culturas, né? E aí a importância das mulheres mesmo, se verem se projetarem no lugar de liderança, porque você não vai chegar, eu não vou chegar a um cargo de liderança se eu não me projetar nesse cargo de liderança. O cargo de liderança não vai cair no E meu requer colo assim. conhecimento também, né? Conhecimento necessário para aquilo. Conhecimento, networking, se fazer conhecer, fazer que as pessoas Aham. saibam que você quer aquele cargo, porque também, se as pessoas não sabem que você quer, elas nunca vão te dar, elas vão achar que você está bem. Então,
é importante você se projetar naquilo. Ah, se eu quero ser chefe do meu escritório, se eu quero ser advogada sênior, se eu quero ser na desembargadora, se eu quero ser presidente da OAB, eu tenho que me projetar para isso. Não é na hora, hoje eu vou acordar e ser desembargadora, hoje eu vou acordar e ser presidente do tribunal, hoje eu vou acordar e ser chefe do setor jurídico de um grande escritório em São Paulo, em Salvador, vou ser diretora de um escritório em Nova York. Não. Se você tem que começar de algum ponto e se projetar e construir uma carreira para isso. E aí a importância de você pensar o futuro de uma organização, de um planejamento de carreira mesmo. Como é que eu vou chegar lá? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso conhecer? Quem eu preciso conversar? Qual conhecimento técnico que eu preciso ter? É porque se você não tem uma família que tem essa carreira e vai te colocar nessa carreira, você vai ter que ir galgando, né? Você vai ter que ir conquistando através do conhecimento, como você falou do network, né? Mostrando que você quer aquilo e buscando. Você vai levar um não, vai levar dois, vai levar três, mas a partir do Vários. quarto, quinto, sexto, já está chegando mais perto do sim ali, né? Sim. Agora me diz uma coisa, o que é que te levou ao quinto constitucional? Sempre pensei assim, na verdade eu sempre vi o tribunal como um colégio de juízes, né? Na verdade, o tribunal ele é um colégio de juízes. E como todo advogado que milita no tribunal, que milita no fórum, sabe que tem a barreira de entrar, de ver ali o juiz, ele não é todos, mas a grande maioria, ele vê o advogado como um inimigo. Ele vê o advogado como uma pessoa que está ali atrapalhando o dia a dia dele, que está pedindo, que um quer de uma coisa, que o outro quer outra coisa, e ele tem que atender. Então, meio que ele vê o advogado ali, vem um chato do advogado. E o quinto constitucional, a ideia do quinto constitucional, que não é só para a advocacia, vocês são dois quintos constitucionais, um é da advocacia e outro do Ministério Público, tá? Então, a ideia do quinto constitucional é justamente oxigenar o tribunal. Aí você tem o do TRF, você tem o TRT, você agora está com no TJ, tem vários abertos ao longo do país, sempre tem a renovação, né, do quinto constitucional. Esse que eu concorro é para o TJBA. Uhum. E aí a renovação, a oxigenação de você trazer para dentro do tribunal uma visão nova de quem estava do outro lado, de quem foi advogado, de quem sofreu na pele esse assédio dos juízes, de quem sofreu na pele esse afastamento. E ser uma ponte, obviamente, eu não vou ser mais advogada, eu vou ser desembargadora, eu vou estar ali na qualidade de Uhum. juiz. Mas ser a ponte entre a advocacia e os outros que são juízes de carreira, os juízes que vêm ali, os desembargadores que estão ali em juiz. Então, a, não só eu, mas eu espero que quem suba para o quinto, também, caso não seja eu, e aí a importância da classe de escolher bem os seis que vão para a lista sexta, escolher pessoas que vão, obviamente, não representar a classe, você não vai estar mais atuando, mas que respeite as prerrogativas dos advogados, que implante novas mudanças, novas formas de diligenciar e de resolver o conflito, que busque melhoria do poder judiciário, que atenda as comarcas do interior, que muitas vezes estão sucateadas, que não tem. Eu trabalho em uma comarca em Taperoá, tem um processo Taperoá. O juiz de Taperoá é o juiz, está sem juiz lá, é o juiz de Valença que sai, que a cada 15 dias ele vai em Taperoá, porque ele está em Valença, Taperoá e mais 8 comarcas. Você imagina Entendeu? a quantidade de processos que estão E lá. tá. Isso. E você ainda a cada 15 dias na comarca, a única coisa que você consegue ver são processos de família,
Porque você não consegue dar diligência e evasão. Você vai ver processo de réu preso, processo de família, ainda mais no Sim. interior que é vara única, uma só para tudo, né? Então, agora com o eleitoral, então, está tudo parado, porque com o eleitoral, a prioridade é o eleitoral, até porque são 2 meses só de eleitoral, então a prioridade toda é do eleitoral. Também é o mesmo juiz que toma conta de tudo. E aí o povo fala, a justiça é morosa. Parado. Realmente, pela juíza é morosa, você não tem suporte técnico, você não tem suporte físico, você não tem. Tem várias que você não tem um computador funcionando, o juiz tem que levar seu próprio computador para poder funcionar. E isso é responsabilidade, sim, do tribunal. O tribunal, e aí uma coisa que as pessoas pouco sabem, o tribunal tem um orçamento, tá? O tribunal ele administra o seu próprio dinheiro, ele administra o seu próprio valor. Então, é o tribunal quem destina as verbas. É ele que se auto-administra na questão financeira e na questão da organização. A lei de organização judiciária também é feita pelos desembargadores, pelo tribunal, além do regimento interno do próprio tribunal. Então, o papel do desembargador não é só ali julgar em segunda instância os recursos. Tem muito mais por trás, e muito mais aí que eu entendo que por já ter vivido na advocacia aí esses 17 anos, desde que eu formei, por ser docente, por conhecer a estrutura da formação dos advogados, como eles são formados, aí não sou só docente de faculdade pública, de faculdade Uhum. privada, que é da onde vem a maioria dos advogados, hoje são formados Até por porque a faculdade maior parte das privada. vagas estão lá, né? Isso, a maioria das vagas estão lá. Então, por já ter vindo da docência, por estudar e aí várias áreas, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, tenho várias especializações, sou autora de livros, então eu me sinto uma pessoa capacitada para ajudar o tribunal aí a classe da advocacia nesse outro lado, com esse outro olhar da advocacia. E você falando desse outro olhar, eu acredito muito nele, porque assim, normalmente, quando a gente faz a faculdade de Direito, para quem não sabe, eu fiz Direito até o nono período, né? E acabei Se ninguém voltar trancando, e terminar. né? É. E a gente vê muito, pelo menos dentro da minha sala, uma grande maioria ela já queria focar em concurso público. Então foram muito poucos os meus colegas que hoje atuam como advogados, de uma forma geral. Então ou foram para a magistratura, ou foram para a procuradoria, ou se dividiram em tribunais mesmo. E aí você vê que aí você acaba passando direto, apesar da obrigatoriedade, né? Não, você vai ter que advogar. São 2 anos hoje, né, para Não, são magistratura, 2 anos. para poder fazer. Mas uma grande maioria acaba assinando processos, não Sim. participando ativamente dos processos, só para estudar, porque se dedica realmente ao estudo, porque é desafiador passar, né, no concurso para juiz. E aí eles se dedicam, viajam o Brasil todo fazendo concurso, mas acabam não conhecendo realmente o que é advogar, o que nem você fala, né? O que é estar ali pedindo pelo cliente, o que o cliente necessita, o que eu posso pedir realmente àquele juiz. E, É. e o que você estava falando aí, que para mim agora foi uma surpresa, porque eu achei que a gente já tinha evoluído nessa área de, de ter comarcas que não tem computador. Não, Então, tem comarcas então que a não gente tem, acaba. Então que não tem você já internet. participou de tudo isso. Tem comarcas do interior que vou falar, da internet funciona igual a Dinheiro. Tem dias que tem dias que não. Nossa. E como é que se viraram agora na pandemia? É igual, assim, o dia que tem, trabalho, o dia que não tem, não trabalha. Entendeu? Mas do dia que Entendi. eu tive aí em Ambupe, tem o quê? Foi em julho que eu tive aí para conversar com o juiz. Eu não pude falar com ele, porque não tinha internet no fórum. Caramba. E aí ele não foi trabalhar porque não tinha internet no fórum e ficou trabalhando de casa da internet dele. E não foi pro fórum. Aham. Entendeu? E aí acabou não podendo ter esse contato, né, de falar com ele. De falar com ele. Entendeu? Não que eu ache que ele podia ter ido igual. Mas, digamos, eu podia ter ido igual. Mas digamos, Aham. realmente não tinha internet no fórum.
entendeu? E hoje os processos eles são eletrônicos. Eu preciso da internet para acessar o PJE, para acessar o Projude, para acessar. E esse Aham. olhar. Você falou que estudar para concurso aí é desafiador tal. É desafiador, mas o pessoal fala assim: que eu posso estudar para concurso não me deixa advogar. Não porque é desafiador. Não, então, além de que é desafiador também, mas não que a advocacia não seja desafiadora. É que Não, a são duas advocacia coisas. é Isso, muito são coisas desafiadora. completamente diferentes. Né? Eu falo isso Sim, porque o pessoal me fala, principalmente meus é alunos, comigo encarar professora, os dois desafios de vez, Nádia. vou falar, professor, você é inteligente porque não fez concurso. Não, não fiz Nossa, concurso porque eu sou inteligente. nossa, Mas brincadeiras à parte, são duas áreas completamente diferentes. Quando sim, eu estudo para concurso, eu tenho que estudar, o que a gente diz assim, é um mar raso. Você tem que estudar um pouco de tudo. Então, você não se aprofunda em nada, você conhece tudo do geralzão. Quando você aham, estuda para concurso, essa é a lógica. Você tem que saber um pouco de tudo. Então, você vai ali estudar todas as matérias que existem, que vão cair naquele concurso, de forma superficial. Já quando eu estudo, quando eu vou para a advocacia, eu também tenho um estudo, e eu vou achar, advogado não estuda, esse advogado estuda muito. Só que é diferente, porque eu vou estudar um tema a fundo. Eu vou entrar, é igual um poço. Então, eu vou aham, pegar aquele tema e estudar aquele tema até saber todos os aprofundar. detalhes daquilo, para poder defender o meu cliente, para saber o que é que o meu cliente está certo, o que é que o meu cliente está errado, para saber tudo. Eu tenho que saber tudo aquilo. Então, se eu pego, por exemplo, numa área penal, se eu vou no homicídio, eu tenho que saber todos os detalhes do homicídio, todos os detalhes daquele caso, todos os detalhes do meu cliente, todos os detalhes, tudo que as testemunhas disseram, todos os detalhes do processo. Então, eu tenho que conhecer aquele detalhe como um poço bem fundo. Então, o estudo o advogar e o estudar para concurso, ser concurseiro, eles são incompatíveis no como você vai estudar. Não tem como eu estudar tudo de forma profunda. E não tem como na advocacia eu fazer um trabalho raso e advogar, porque você não vai fazer uma coisa certa. Então, aí é importante você já sair da faculdade com uma visão do que eu quero ser. Mas também quando você faz seu vestibular e você tem que decidir aos 18 anos o que é que você vai ser quando você crescer, né? Mas quando você sai da faculdade, você meio que tem que decidir entre concurso e advocacia. Não quer dizer que Aham. depois você não possa mudar. Pode, mas Sim, você mas vai saber que você inicialmente tem uma que começar escolha. de isso, que foi uma escolha que quando você voltar, você vai ter que começar tudo de novo do zero, porque, obviamente, aquilo que você fez não te serve para o outro. Te serve em tempo, te serve em experiência de vida, que são válidas, óbvio, mas em termos de conteúdo para estudar, não mais. E você, desde sempre, disse assim, eu quero advogar dentro Sim, da no primeiro universidade? semestre na faculdade eu sempre quis advogar, eu nunca me vi. Tanto que mesmo na faculdade, eu prestei concurso, eu sempre eu estagiei desde o terceiro semestre em escritório. Comecei no terceiro semestre da faculdade estagiando em escritório. Eu trabalhava assessorando um senhor, que agora já é falecido, que ele não sabia mexer com o computador e me contrataram e ele fazia as peças manuscritas e eu digitava, porque o tribunal tinha dito que não ia mais receber peça manuscrita, que tinha que ser digitado. Isso em 2001, foi em 2001, 2002. Aí no terceiro semestre eu fui contratada para estagiar para fazer isso e aprendi muito digitando as peças, aprendi como escrever, aprendi linguagem. Dali foi para vários. Aí, Terceiro semestre. hã? No Terceiro terceiro semestre. semestre. Terceiro semestre. Aí o pessoal falava tanto, faz concurso, advogar e é ruim, isso e aquilo. Aí para decidir se eu queria mesmo advogar, obviamente é bom ter certeza, né? Eu fiz um concurso, foi o único concurso que eu fiz, e fui trabalhar. Trabalhei com o juiz da Quinta de Nádia? Fazenda Pública, trabalhei com o juiz da Sexta Vara Civil e trabalhei com uma juíza penal, tá? Na primeira vara de menor.
também para passar em todas as áreas, para saber exatamente o que eu queria. E foi aí que eu decidi, então, que eu estagiar, ou que eu queria advogar, que minha área era a advocacia. E não tive mais dúvidas. Fiquei um ano no tribunal, como estagiária do tribunal, passando por aí. E daí eu não. Eu já saí daí já para estágio, já no nono semestre, já para pensando na minha formação, pensando já no escritório onde eu ia advogar mesmo depois de formada. Tá? E aí, depois de formada, eu trabalhei em dois escritórios, um pequeno, médio porte, e outro escritório grande aqui em Salvador, até que então, em 2002, eu abri meu próprio escritório. Já vinha trabalhando desde 2008, já vinha trabalhando sozinha como autônomo, e em 2012 acho que a Erika caiu. Eu abri meu próprio escritório e estou com o meu escritório desde 2012. Tá? Eu acho que a Erika caiu mesmo. Uma pergunta. Mas também a gente já está chegando ao final, já são aqui 5h40, 5h50 no meu relógio. De vocês também, né? Eu queria agradecer aqui a todos, tá? Queria falar aí, um resumo um pouco da live. Obrigada, Tati. Obrigada a todos que o pai estava aqui. RP, Rafa, tá? Rayane, todos que passaram aqui, Diogo, Infa, aqui. Aqui, a Erika tá voltando. E aí, lugar para mulher pode ocupar vários espaços. Vocês têm problema com a internet, né? Mila. Você foi falar da internet de Inhambupe, tá vendo? Eu vou falar da internet de Inhambupe. A internet de Inhambupe, eu conheço essa internet, eu sofri com ela. Né? Então, pessoal, Andressa, tá? Obrigada a todos que estavam aqui, que passaram por aqui. Obrigada a todos que assistiram aqui. Tá? Ela de volta aí. Vanessa. Pronto. Oi, aí. Eu já sofri muito com essa internet de Inhambupe, viu? Tá? O pior que passaram para mim aqui 300 mega, né? Então, teoricamente, era passar, né? Para onde eles foram, eu não sei. Eu estava me despedindo do pessoal, que já são 5h50, né? Então, gratidão a todos que participaram. É um horário, a gente sabe que é horário, muita gente está trabalhando aí, mas mesmo assim deu uma passada, deu um oi. Vocês aí que estão aí, vocês que são da área jurídica, que têm amigos jurídicos que votem na OAB Bahia, eu estou aqui fazendo a propaganda aqui para a amiga. Então, votem. Eu sei que muitos de vocês nem votam, eu sei que muitos de vocês nem chegam aí realmente na votação. Então, prestem mais atenção. Como Nádia disse, é muito importante vocês terem realmente um advogado, representante da classe de vocês, dentro do tribunal, que vai ter esse olhar diferente. E sendo uma mulher, eu tenho certeza que vai ter um acolhimento ainda maior para vocês ali dentro. Só a votação vai ser do quinto constitucional, a escolha do 6, você vai ser quinta, dia 13, das 9 às 17. Vai ser online. A OAB vai mandar um link por e-mail. Maravilha. Né? Então você não precisa ir em canto nenhum, faz do seu escritório, vai poder fazer por celular, por tablet, por qualquer meio digital que você tem. Vai ser mandar também um link via SMS, segundo a OAB vai mandar, e aí você ativa tanto com o certificado próprio como com o certificado A3, o certificado do token do advogado. Você pode fazer e você escolha o 6, tá? Você pode escolher até 6. Eu recomendo que você escolha o 6, tá? 6 advogados é um direito seu, é uma prerrogativa sua como advogado escolher 6 candidatos, os 6 que comporão a lista sexta. E eu sempre falo, o pessoal fala, não vote só em mim, vote em 6,
tá? Eu também votarei em 6 candidatos, 6 pessoas que eu entendo que tenha a condição. Porque se eu voto só em um e outro voto em 6, pode ir para a lista sexta para do tribunal pessoas que não tenham a aptidão para ser desembargador, que quando chegar lá vão, digamos assim, virar a casaca, vão virar para o outro lado, vão esquecer a origem, esquecer de onde vieram. E não é essa a intenção da lista 6, Então, tá? É olha, essa isso aí é complicado. a Então, olha, formação do sexto, a formação do quinto, tá? Ok? E aí, muito obrigada a todos. Érica, obrigada por essa live. Vamos marcar mais. Deixa eu só desafogar aí um pouquinho para a gente marcar mais lives, tá bom? tá bom, Nádia. Um Beijos. beijão e boa sorte. E vota em mim. Nada. Tchau, beijo. Tchau, gratidão.